Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, novo Papo Real, balançando os pilares do paraíso, isso mesmo. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente polêmico, relacionamentos. Agora você deve estar se perguntando duas coisas, né? A primeira coisa é o que esse canal, que deveria ser um canal de monarquia, geopolítica, tem a ver com relacionamentos. E eu respondo para você, tudo a ver. Por quê? Porque a monarquia, ela é baseada na família, que é a célula máter da sociedade, certo? Certo. Então, o que está acontecendo com a nossa civilização hoje? Nós estamos deteriorando esse relacionamento. E veja, eu não acho que nós necessariamente devamos obedecer a padrões tradicionais, ou seja lá o que for. Eu já tenho dito aqui várias vezes que eu acho que as pessoas têm direito de serem felizes da melhor maneira possível, da maneira que elas acharem que devem ser felizes. Eu tenho a minha convicção e tenho a minha ideia de como uma família deve ser. Eu sou extremamente tradicional, eu sou heterossexual e enfim. Contudo, há alguns valores que sempre devem ser respeitados e eu vou explicá-los detalhadamente aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos, porque relacionamento vai ser uma das coisas que nós vamos conversar bastante aqui, porque é um dos problemas da Matrix, é um dos problemas da sociedade, é um dos problemas que não está deixando você que está me assistindo progredir na vida. E eu me comprometi aqui nos programas passados a tirar você da Matrix, né? Fazer com que você consiga fazer sucesso na vida, consiga ser feliz na vida através de algumas coisas que nós vamos conversar aqui. A segunda pergunta que você deve estar se fazendo é o que é que esse velho sabe de relacionamentos? Né? E eu digo tudo. Por que tudo? Porque, em primeiro lugar, eu tive todos os tipos de relacionamentos possíveis. Eu tive namoros, eu tive vários noivados, eu tive um casamento que eu estive com a mesma pessoa entre quando nós começamos a namorar até quando nós nos separamos, nos divorciamos, mais de 20 anos. E eu namorei, vamos dizer assim, desde a época analógica, desde a época em que você precisava fazer contato, que você precisava se aproximar das pessoas, que você precisava realmente interagir e conhecer pessoas para poder namorar, até os famosos apps de relacionamento, né? Tinder, Bumble, Hinge, etc. Então, eu vou falar para vocês aqui o que é. Por quê? Porque quando eu me divorciei, eu tive que voltar para o mercado, né? Então, isso foi em 2020, em plena pandemia, e eu acabei tendo que aprender na marra como são os relacionamentos hoje nessa nossa plataforma digital. Então, eu tive muito sucesso. Eu tive muito sucesso em plena pandemia, saindo com mulheres de todas as idades, desde 23 anos, eu estou com 49 agora, na época eu tinha 47, né? Até pessoas mais velhas. Então, eu adquiri uma experiência incrível, tanto em como era antes o mercado de relacionamentos, até como é hoje. Então, eu tenho mais do que credenciais para ajudar você a se dar bem nos relacionamentos e entender a dinâmica dos relacionamentos, que isso é mais importante. Então, nós vamos falar sobre vários assuntos aqui pertinentes ao relacionamento. Nós vamos falar da famosa Red Pill, nós vamos falar do famoso feminismo, da masculinidade tóxica, né, que é um dos assuntos bastante em voga hoje. E eu vou ajudar você. Mas tem mais um detalhe importante que me qualifica, é o fato de que eu sempre fui um nerd. Exatamente. Eu era um nerd, eu era gordo quando eu era adolescente, eu fui rejeitado por inúmeras mulheres,
até o ponto que eu comecei a entender essa dinâmica das mulheres e daí para frente eu fui muito bem sucedido desde os 17 anos em diante, 16, 17 anos em diante, eu consegui ser muito bem sucedido e eu vou passar toda essa gama de informações de mais de 30 anos de experiência para que você possa ser também bem sucedido nos relacionamentos. Muito bem. Antes de mais nada, vamos entender aqui que quando eu estiver falando das mulheres e dos homens e do valor que essas pessoas têm, que esses dois grupos têm no campo do relacionamento, eu não estarei me referindo ao valor pessoal dessas pessoas. O valor dela como no campo dos relacionamentos estará intimamente ligado à beleza física, estará intimamente ligado à idade, estará intimamente ligado à personalidade. Então, o fato de uma pessoa ter um valor pessoal altíssimo não faz com que essa pessoa necessariamente tenha um valor na área dos relacionamentos que seja alto, né? Muito bem, vamos entender aqui uma das coisas um dos, vamos dizer, grandes equívocos que eu cometi no início do meu relacionamento. Eu sempre me entendi, até vocês podem procurar aí vídeos meus dizendo na internet, eu sempre me considerei um feminista. Mas o que eu quero dizer com feminismo? Porque feminismo, democracia, direito internacional, são palavras que elas são vilipendiadas diariamente. Você atribui valores, os mais variados, os mais escabrosos até, né? Então, o que é o feminismo na minha visão? Que, infelizmente, eu cheguei à conclusão de que a minha visão do feminismo era uma visão até equivocada, né? Mas a minha visão do feminismo é o seguinte: homens e mulheres têm o mesmo valor pessoal. Ou seja, ninguém é mais importante do que o outro. Porém, e esse agora é o choque, que é uma conclusão que eu acabei chegando, homens e mulheres não são iguais, né? Não, nós não somos iguais. Não quer dizer que o homem é melhor que a mulher ou a mulher é melhor que o homem. Bom, vocês sabem, eu prefiro as mulheres do que os homens, mas isso é um outro assunto. Ou seja, as mulheres, elas têm um valor igual ao dos homens na relação pessoal. Ou seja, ninguém é mais importante, um não é mais importante que o outro, porque ambos têm funções que são complementares. São funções, ou seja, o homem tem a função dele, a mulher tem a função dela. Então é como o positivo e o negativo da eletricidade. Você não consegue ter eletricidade se você não tiver os dois polos, o positivo e o negativo. Então é a mesma coisa, nenhum dos dois é mais importante que o outro. Apenas os dois são complementares e necessários para que a eletricidade ela possa acontecer. Porém, os polos não são iguais. O polo positivo é um polo e o polo negativo é outro polo. Então, da mesma forma, homens e mulheres são diferentes. São diferentes biologicamente, são diferentes anatomicamente. Se você for pesquisar as funções cerebrais, você vai ver que, quimicamente, homens e mulheres têm processos químicos cerebrais diferentes, né, para prazer, para ter uma ligação emocional. Ou seja, nós somos diferentes. Nós somos complementares, mas nós somos completamente diferentes. Por exemplo, tem um velho axioma da sociedade que diz o seguinte: o homem que sai com várias mulheres, ele é considerado um garanhão, ele é considerado um homem sensual, etc. E a mulher que sai com vários homens é considerada uma rameira, uma vagabunda, enfim. Por que isso? Seria isso uma injustiça social? Não. Isso não é uma injustiça social. Há uma razão para isso. Há uma razão para que isso aconteça. Por quê? Porque o acesso sexual para as mulheres é muito mais fácil do que para os homens. As mulheres não sabem disso. As mulheres não realizam como é difícil para um homem conseguir ter acesso sexual. Por quê? Porque para elas é fácil. Por exemplo,
se você é mulher que está me assistindo, ou você sabe que se você disser, essa noite eu vou ter sexo, você vai ter sexo. O homem, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode ser bonito, ele pode ser rico, mas não há garantias de que ele vá conseguir ter esse acesso. Então, o que acontece é que a mulher não entende que para ela é muito mais fácil essa dinâmica de relacionamentos. É claro, o que eu estou falando aqui, a mulher vai ter esse acesso sexual, mas não necessariamente com quem ela queira, né? Então, isso é importante, né? Da mesma forma que o homem controla o relacionamento, ou seja, o homem é que decide se ele quer ou não levar aquela mulher a sério, se ele quer ou não construir uma família com aquela mulher, enfim. Então, o que eu achava de feminismo, voltando, né, ao que eu estava dizendo, o que eu estava falando de feminismo, como eu estava falando no começo aqui, teria mais a ver com igualdade no sentido de valor pessoal. Então eu jamais achei que uma mulher valesse menos que um homem e vice-versa. Uma outra coisa que eu acho muito importante em relação, e que eu considerava ser uma das bases do feminismo, seria que uma mulher não poderia fazer exatamente o mesmo trabalho que um homem e receber menos, né? E analisando os dados meticulosamente, a conclusão que eu cheguei é que sim, ainda existe esse tipo de discriminação e é completamente inaceitável que uma mulher faça exatamente o mesmo trabalho com as mesmas qualificações e receba menos que um homem, mas que as estatísticas elas foram comparadas de uma maneira desonesta. Por quê? Porque você está comparando certas áreas que homens trabalham, que dão mais dinheiro, e que as mulheres são tipos de trabalho que as mulheres não querem fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nos Estados Unidos, um dos trabalhos que paga muito bem é, por exemplo, ser eletricista, ser encanador. São trabalhos que são, digamos, considerados aqui blue collar, né? Ou seja, são trabalhos mais braçais, não são trabalhos tão intelectuais e tão valorizados socialmente, mas são trabalhos que pagam muito bem. Você pode ser um eletricista, um mecânico ou até um contractor, que seria mais ou menos aqui um pedreiro, alguma coisa assim, e você pode ganhar muito dinheiro. Mas não são profissões que te dão status. E você vê que você tem pouquíssimas mulheres trabalhando nessas profissões. Então você tem mais mulheres trabalhando como enfermeiras, você tem mais mulheres trabalhando como professoras, né? Por quê? Porque isso já foi comprovado cientificamente que as mulheres se interessam mais por pessoas e os homens se interessam mais por coisas. Então, você vai ver homens em profissões que pagam melhor. E geralmente homens trabalham mais horas extras, enfim. Há o caso de que as mulheres também, geralmente elas são mães e elas precisam, essas horas extras elas usam para cuidar dos filhos, etc, etc, etc. Mas, no fim das contas, se você for analisar essa questão da diferença de pagamento entre homens e mulheres, você vai ver que ela acontece pelas escolhas que os homens fazem, que as mulheres fazem de profissões mais rentáveis. Então, grande parte dessas estatísticas é relacionada a esse tipo de escolha que os homens fazem em relação a profissões mais rentáveis. Contudo, as mulheres, elas acham que não, que em todas as posições, na maioria das posições, elas estão sendo prejudicadas, né? Que elas estão sendo prejudicadas por não ganharem a mesma coisa que os homens. Mas isso, como eu falei, há casos, mas são bem mais raros na nossa sociedade atual. E aí você vai dizer assim, bom, mas veja bem, é uma injustiça muito grande você ver as posições políticas, as posições de liderança, com muito mais homens do que mulheres. É uma sociedade patriarcal que domina, que os homens controlam, que os homens dominam. E agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Hoje em dia, em 2022, qual lei aí no Brasil, qual lei aqui nos Estados Unidos que favorece os homens ao invés de favorecer as mulheres?
Você sabe de alguma? Não, não há nenhuma. Pelo contrário, você tem leis, eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, mas há leis que protegem as mulheres muito mais do que protegem os homens. E as posições políticas, né, de mulheres que, por exemplo, você vai ver o Congresso brasileiro, você vai ver o Congresso americano, você tem aí menos de 20% de mulheres. E agora eu pergunto, a culpa disso é de quem? É dos homens ou é das mulheres? Eu vou dizer para vocês, infelizmente a culpa é das mulheres. Por quê? Porque se você tem um eleitorado que é na sua maioria de mulheres, né, o poder de mudança, o poder de eleger mulheres está na mão das mulheres. Então creio que aí no Brasil seja um pouco mais de 51%. Aqui nos Estados Unidos eu acho que é um pouco menos que 55%. Eu estou aqui chutando, eu já vi essas estatísticas. Eu sei que é mais de 50% para as mulheres. Então, pela lógica, se você tem 50% a mais, ou mesmo que fosse 50% de mulheres eleitoras, o fato de você não ter pelo menos 50% de políticos no poder que são mulheres, é das mulheres. Porque elas não votam em mulheres. Que tal? Não é isso? Então veja, você que é mulher que está me assistindo, me desculpe se eu estou sendo um pouco áspero, vamos dizer assim, mas esses são fatos. E como dizia um amigo meu que era desembargador, falecido já há alguns anos, os fatos teimam. E os fatos são esses. Infelizmente, as mulheres não votam em mulheres, né? Uma outra coisa que está extremamente em voga hoje é a tal da Red Pill, né? A pílula vermelha. Então, é um movimento dentro da internet que homens estão analisando cientificamente e filosoficamente a natureza feminina, e os homens chegaram a algumas conclusões, e nós vamos falar dessas conclusões aqui. E hoje eu vou apenas delinear algumas coisas de uma maneira geral, da mesma forma como o feminismo. E se você quer que eu fale sobre algum desses assuntos mais em profusão, você deixa nos comentários aqui que eu volto a falar mais sobre esses assuntos, né? Então, o que quer dizer essa Red Pill? Essa Red Pill analisa algumas características da personalidade feminina, da natureza feminina, e faz com que os homens, ao tomarem conhecimento desses fatos da natureza feminina, eles ajam de acordo nos seus relacionamentos. Então, o que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma das características da personalidade feminina é a chamada hipergamia, né? O que é hipergamia? Hipergamia é o fato de que a tendência, né, vamos dizer assim, de que as mulheres sempre irão se relacionar com homens ou do mesmo nível ou acima do nível socioeconômico delas. Socioeconômico delas é um cacófato. Enfim. Então, essas mulheres, elas sempre vão se relacionar com homens ou no mesmo nível ou a um nível acima. Por que isso? Isso vem da época das cavernas, né, onde a mulher, vamos entender aqui que muito das nossas tendências inconscientes, das coisas que nós fazemos inconscientemente, ou da fonte dos nossos desejos, dos nossos instintos, eles vêm lá da época das cavernas, né, do homem das cavernas. Então vamos lá entender por que é que a mulher se comporta dessa maneira. A mulher, por ela ter esse peso de ter que carregar em seu ventre por 9 meses uma criança, que é a função genética, que é a função biológica da mulher. Eu não estou dizendo que essa é a única função da mulher social, eu estou dizendo que biologicamente é essa a função de continuidade da espécie. Isso traz um risco pessoal para a mulher de sobrevivência incrível. Por quê? Porque quando ela está carregando essa criança no seu ventre, estamos aqui falando da época das cavernas, hein? Vamos lembrar isso aqui, né? Então, para a mulher, ela ficava mais pesada, mais lenta para fugir de, digamos, um animal que tivesse
atacando, enfim. Então a mulher ficaria mais suscetível a qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de situação, né? Por exemplo, vou dar aqui um outro exemplo. Você tem uma chuva muito forte, a mulher está numa área de alagamento. Então, para essa mulher, digamos, subir pedras ou subir numa árvore para sobreviver com aquele barrigão é muito mais difícil, né? Então, a mulher passou a selecionar machos, ou seja, selecionar homens que fossem fortes, que fossem provedores, que fossem capazes de caçar e de trazer esses mantimentos, porque a mulher não vai poder caçar, não vai poder, ela vai estar extremamente limitada durante esse período da gestação. Então, ela precisaria de um homem que a protegesse dos males dos quais ela estaria mais suscetível, e vai precisar também de um homem que provenha, um homem que consiga alimentá-la e depois alimentar a sua prole, ou seja, alimentar essas crianças. Então, a mulher, desde esta época, então isso sedimentou-se na personalidade da mulher, ela sempre vai olhar para um homem, procurando um homem que seja no mesmo nível ou um nível acima social-econômico. Isso faz com que nós criemos aquele tradicional mito, que infelizmente não é tão mito, de que as mulheres estão mais interessadas no dinheiro do que em bons homens, né? Então cria esse mito, cria o mito de que os homens que são bonzinhos, eles sempre terminam por último, né? Eles estão sempre estão na friend zone, ou seja lá como for. Então, infelizmente isso vem desta hipergamia, vem desse sentimento que a mulher tem, desse impulso, vamos dizer assim, da mulher sempre procurar achar alguém que esteja no seu nível ou num nível acima. Mas aí você vai me dizer, mas eu conheço uma mulher que é classe média e namorou um sujeito pobre, e enfim, você tem exceções à regra. Você tem exceções à regra. Agora, essas exceções à regra podem ser em relação ao famoso caso do homem alfa, né? Ou seja, o sujeito, se ele for um homem alfa e as mulheres elas farejam esse homem alfa, então elas irão se relacionar, elas vão abrir exceções para esse homem alfa. Isso infelizmente é verdade. E você tem os outros tipos, né? O beta, o gama, o sigma, e infelizmente os betas, eles são aquele tipo de homem que vai fazer tudo por uma mulher, enfim, vai deixar que a mulher pise nele, enfim, são geralmente esses homens que ficam na friend zone. E você vai ter os alfas, que são os homens que realmente se relacionam com várias mulheres. Não estou dizendo aqui que é certo você se relacionar com várias mulheres ao mesmo tempo, mas são homens que têm este poder, que têm esta escolha. Se eles não quiserem se comprometer com ninguém, eles vão ter acesso a várias mulheres, porque eles são geralmente homens bem-sucedidos, eles são homens que, mesmo que eles não sejam bem-sucedidos financeiramente, eles têm atributos que atraem as mulheres. Então, a mulher, ela sempre, vamos voltar aqui para a época das cavernas, ela vai sempre observar um homem que vai passar um gene bom para aquela prole, para aqueles filhos que ela vai gerar. Então, homens que geralmente são bonitos, homens que geralmente são fortes, que são geralmente saudáveis, são os homens que vão interessar essa mulher. Então, saudáveis, por que mulher geralmente não gosta de homem fora de forma? Porque a mulher quer o melhor gene para poder passar para a sua prole. Mesmo que a mulher não queira ter filhos, mas isso está incrustado na sua personalidade. E isso faz com que ela haja dessa ou daquela maneira em relação ao relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você que é o homem que está me assistindo, a nossa audiência aqui é 70%, 80% masculina, o que eu quero dizer para você que é homem é o seguinte: você tem que investir em si mesmo. Isso mesmo. Você tem que investir em si mesmo, na sua carreira, na sua inteligência, na sua cultura, no seu físico. Você tem que investir. Você tem que investir em você, não por causa de uma mulher. Você tem que investir
em você em primeiro lugar, e as mulheres, em consequência, elas vão seguir você. Então, vamos lembrar aqui o gordinho, eu ainda estou um pouco gordinho, não vou negar, mas vamos lembrar aqui o gordinho de 30 e tantos anos atrás, 30 e poucos, né? Ainda não estou tão velho. De 30 e poucos anos atrás, esse homem, esse rapaz, né, esse adolescente, que só levava fora de mulher, né, ele resolveu dizer, quer saber? Elas é que estão perdendo. Eu vou investir, eu vou emagrecer, porque isso é uma questão de saúde, não é nem uma questão apenas estética. Eu vou continuar me esforçando para ser o melhor que eu puder nas áreas profissionais, nas áreas esportivas, nas áreas, enfim. E as mulheres, por consequência, vão vir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou contar aqui um segredo. Quando eu era pré-adolescente, quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, vocês sabem, no Brasil é o futebol, né? O Brasil foi eliminado da Copa, então tá todo mundo meio borocochô aí. Eu, como todo brasileiro, jogava futebol. Agora, eu era muito ruim. Eu era muito, mas muito ruim. E ao ponto... Bom, você sabe como funciona, né? Na escola, enfim. Você tem lá 10 meninos e você pega lá 2 meninos que vão escolher os times, eles tiram lá para o ímpar e começam a escolher. Eu sempre era o último a ser escolhido. Sempre era o último a ser escolhido. E algumas vezes, quando no final você vai lá, o time escolheu lá 5 e só sobrava eu para outro time. Chegava ao ponto do time dizer assim, não, vocês podem ficar com 6, nós ficamos com 4 porque ele só atrapalha. Então vocês imaginem o nível, imagine o quão ruim eu poderia ser. Depois eu comecei a jogar no gol, né, porque também ninguém queria jogar no gol. Eu comecei a jogar no gol e eu fui mais ou menos melhorzinho. Agora, eu era muito ruim. Muito, mas muito ruim. E às vezes eu jogava no ataque, eu jogava lá, como se diz aí no Brasil, na banheira, né? Então eu ficava lá, me passavam a bola e eu só tinha que empurrar a bola pro gol, né? Muitas vezes errava, mas enfim. Aí o goleiro me via lá sozinho na banheira e gritava pro zagueiro, olha aqui, ele tá livre, olha aqui, ele tá livre. Aí o zagueiro dizia, não se preocupe que dele a natureza cuida. Bom, aí você pode ter uma ideia de como eu era ruim no futebol. Muito ruim. E gordo, né? Também isso. Eu era gordinho, vamos usar aqui um eufemismo, né? Eu odeio esse tipo de eufemismo que se usa. Ele é forte, ele tem ossos largos, ele tem uma estrutura. Não, eu era gordo mesmo, gordo. Gordo, eu comia, enfim, gordo. Eu tenho mais uma história aqui para contar, bem interessante. Eu comecei a fazer artes marciais em 1978, 79, tinha 4, 5 anos de idade. Eu comecei a fazer judô. E eu também era péssimo no judô. Péssimo. Tanto é que nas competições eu perdia todas, porque como eu era gordinho, me colocavam um menino mais velho para lutar comigo e eu sempre perdia, sempre apanhava. Inclusive a ponto de ser gozado pela minha família depois, do vexame, que as pessoas iam lá no domingo, quando tinha competição, né? Eu comecei aí no Clube Curitibano, em Curitiba. Eu comecei a fazer judô com o professor Kenjiro Hironaka e com o professor Portugal. O professor Portugal era meu sensei direto. E eu passei muita vergonha. Eu era péssimo. Então a minha família me gozava. E veja, mesmo sendo péssimo no judô, mesmo sendo péssimo no futebol, eu consegui chegar ao topo. Esse ano eu recebi o International Sports Hall of Fame. O que é esse prêmio? Esse prêmio é para atletas de todas as categorias, de todos os esportes, né, que são considerados o topo nas suas categorias e também eles têm, ao mesmo tempo que eles são considerados o topo na sua categoria, eles também têm uma função social, ou seja, eles fazem trabalhos caritativos, educacionais, eles ajudam a sua comunidade
Então, pessoas que realmente são expoentes nas suas respectivas áreas esportivas. Então você tem esse prêmio é dado pelo Dr. Robert Goldman e pelo Arnold Schwarzenegger. Vocês sabem quem é o Arnold Schwarzenegger, obviamente, né? Então, você teve aí vários expoentes que receberam, como o Evander Holyfield, boxista, como o Royce Gracie, aí do Brasil, né? Que inclusive me parabenizou quando eu recebi. Aí você tem Jason Statham, que é o ator, Michael Jai White, enfim, você tem vários expoentes, várias pessoas que são bem famosas que receberam esse prêmio. E eu recebi esse prêmio esse ano. Para quem não sabe, eu estudei artes marciais, como eu falei aqui, comentei do judô desde dos 4, 5 anos de idade, eu tenho algumas faixas pretas, eu estudei Aikido com o Steven Seagal, que é um personagem controverso, aí, mas eu fui aluno direto dele por 5 anos, eu representava a escola dele aí no Brasil, aí na América Latina, na verdade, na América do Sul, perdão, e por 5 anos, e eu tenho vários alunos que hoje em dia são mestres e tem vários faixas pretas que são alunos deles, enfim. Fato que eu tenho muito orgulho de esses alunos terem pequenas sementes que se tornaram árvores frondosas aí no Brasil e estão ensinando até hoje. Muito bem. Então, essa é uma das maneiras pelas quais eu consegui reverter um quadro. Eu era um loser, um perdedor, e eu consegui chegar ao topo como atleta. Eu estou em vários Halls of Fame, eu recebi vários prêmios aqui nos Estados Unidos, em Las Vegas, em Atlantic City. Eu recebi vários, eu estou em vários grupos, né, que me colocaram como elite, né, dentro dos esportes e especialmente dentro das artes marciais, que é a minha área mais forte, né? Eu era um nerd, como eu falei para você antes, né? Então, quando eu me lembro muito bem, na 5ª, 6ª série, eu era gozado pelos meus colegas de turma, porque eu falava muito difícil e todo mundo ria, né? E, como eu já disse, eu era péssimo nos esportes, então todo mundo me gozava, né? E eu tomei uma decisão, eu disse assim, quer saber? Eles não me entendem, isso é um problema deles, eu vou continuar investindo nas coisas que eu gosto, eu vou continuar estudando as coisas que eu gosto, e um dia, vai ter alguém que goste de mim, vai ter alguém que me ache interessante, e as mulheres vão, com o tempo, se interessar, né? E realmente isso aconteceu alguns anos mais tarde. Por quê? Porque eu tentei gostar das mesmas músicas, eu tentei gostar das mesmas coisas, eu tentei ser popular na escola, mas não deu certo. Então, o que deu certo foi, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia, eu continuei investindo em mim mesmo e deu certo. Então, esse é um dos conselhos que eu dou para você. Nós vamos falar mais disso aqui, mas esse é o primeiro conselho que eu dou para você. Se concentre na sua saúde física e mental, se concentre nas coisas que você gosta de fazer, se concentre em ganhar dinheiro, isso é muito importante. Ganhar dinheiro é muito importante. Então, se concentre nisso, se concentre em ser bem-sucedido e as mulheres vão aparecer. Agora nós vamos falar de um outro assunto que também está muito em voga hoje, que é a tal da masculinidade tóxica. Eu acompanho vários canais de relacionamento aqui e várias conversas, tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil, e eu cheguei a uma conclusão de que, infelizmente, as pessoas não são muito boas comunicadoras do que elas pensam e não são muito boas manifestando aquilo que... os fatos, né? Eu citei alguns fatos sobre a natureza da mulher, e essas pessoas, esses homens, eles não são muito, digamos, diplomáticos quando eles falam a esse respeito. Então,
Algumas pessoas até fazem para chocar, né? Elas falam, elas são radicais e falam realmente para chocar. Chocando, elas conseguem mais seguidores, elas conseguem mais atenção nas mídias sociais enfim. Mas eu aqui, como sempre, eu vou falar com isenção de ânimos e com imparcialidade a respeito disso. Na minha opinião, um relacionamento apenas tem chances de ser bem-sucedido se ele tiver os dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Você vai ter um agente passivo e um agente ativo. Porque isso é da natureza, né? Como eu falei no começo aqui, do positivo e do negativo da eletricidade. Você não pode ter eletricidade com dois positivos e você não pode ter eletricidade com dois negativos. Então você vai sempre ter que ter um agente ativo e um agente passivo. O que está acontecendo hoje com esse feminismo radical, né? Eu sempre falei aqui, eu sou totalmente a favor da igualdade de dignidade do homem e da mulher e do valor pessoal do homem e da mulher, mas não existe igualdade. Eles são diferentes. A igualdade no relacionamento, a igualdade na interação que eles têm é diferente. Então, um homem é diferente da mulher. O homem busca na mulher coisas diferentes do que uma mulher busca em um homem. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, na minha compreensão das coisas, por causa da natureza do homem e da mulher, o homem ele sempre vai ter que ter esse papel ativo. O homem vai ter que sempre ter esse papel de liderança. Ele vai sempre ter que ter essa função mais dominante. Por quê? Porque, vamos voltar lá ao homem das cavernas. O homem é protetor. O homem é provedor. E isso está enraizado na nossa psique, na nossa mente inconsciente, né? Então, muita coisa mudou desde aquela época socialmente, né? Tecnologicamente até. Então, hoje em dia, a mulher tem condições e capacidade de ter funções de liderança, sim, sem a menor sombra de dúvidas. Contudo, inconscientemente, a mulher quer um homem que seja dominante. Isso que eu estou falando vai ser controverso, mas é a verdade. A mulher perde respeito por um homem que se deixa dominar. É lamentável, mas é o que acontece, né? Então, esse domínio que os homens defendem e que está se perdendo, porque toda essa cultura woke que nós temos hoje, que o homem tem que ser emotivo, que o homem tem que ser isso, que o homem tem que ser aquilo, que o homem tem que deixar a mulher dominar em certos momentos, isso está destruindo os relacionamentos. A prova é que nós nunca tivemos tantos divórcios, nunca tivemos tantos relacionamentos que não dão certo, né? É muito difícil você ter um relacionamento que dá certo, por essa razão, porque os papéis estão se invertendo, né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que as mulheres não têm a capacidade de liderar, que as mulheres não têm a capacidade de dominar, mas não é o que elas querem inconscientemente. Talvez em 1000 gerações ou 2000 gerações, pelo fato das mulheres terem um papel mais ativo na sociedade, terem um papel mais dominante, vamos dizer assim, na sociedade, isso mude inconscientemente. Mas hoje em dia isso não muda. Eu vou dar aqui um exemplo que não tem nada a ver com relacionamento. Não importa o quão avançados tecnologicamente nós possamos estar e quanto nós compreendamos o nosso mundo, que se nós comermos calorias a mais do que o nosso corpo consome, nós vamos ganhar peso, nós vamos acumular gordura. Por que isso? Voltando lá para o tempo das cavernas. Nós nos alimentávamos em períodos espaçados. Então, isso fazia com que o corpo desenvolveu uma necessidade de armazenar essas calorias para o momento em que nós não as tivéssemos. Ou seja, se o sujeito caçava e pegava um animal grande, ele comia, depois a carne apodrecia, tinha que jogar fora, depois talvez ele demorasse mais uns 2, 3 dias para conseguir caçar alguma coisa novamente, e ele ficava sem comer nada. Então, o corpo, ele criou essa dependência, ele criou esse sistema de armazenar as calorias extras que nós consumimos. Então, isso é um inconveniente hoje, porque hoje nós temos comida muito fácil e muito barata. Mas
Nós já temos essa economia, essa comida fácil e barata há algumas centenas de anos, mas isso não mudou o nosso corpo, não mudou o nosso organismo, ele continua se comportando como se nós estivéssemos na Idade da Pedra. Então, a mesma coisa acontece com homens e mulheres. Homens e mulheres são, como se diz em inglês, hardwired, né? O nosso cérebro ele é programado. A programação demora muito tempo para mudar, né? A evolução, se você vai lá estudar biologia, você vai ver que a evolução demora um número exponencial de gerações para se manifestar. Nem 500 anos, nem 1000 anos você consegue mudar. Eu sempre digo, leia lá o Platão, a República de Platão, você vai ver que o homem é exatamente o mesmo há 2.500 anos atrás, mesmo com todas as mudanças tecnológicas. O nosso íntimo não mudou quase nada, ou nada, né? Então demora muito tempo para que essas mudanças se processem, e da mesma forma nos relacionamentos. Então, o que está acontecendo? A mulher intelectualmente ela quer uma coisa, ela quer um homem que seja emotivo, um homem que chore, ela quer um homem que seja vulnerável. Então, intelectualmente ela quer esse homem, né? Mas internamente, inconscientemente, ela vai perdendo atração por esse homem, né? Até eu gosto muito dele, o Pondé, né? O filósofo Pondé, o professor Pondé, ele sempre fala, né, que a mulher gosta do homem emotivo até a página 3 apenas, né? E é verdade, é verdade. Se você começa eu não estou dizendo que o homem não chora, mas se você começa a chorar muito na frente da sua esposa, ou da sua namorada, ou da sua noiva, ela vai começar inconscientemente a perder a admiração e o respeito por você. Por quê? Porque a mulher é emotiva e ela espera que o homem possa dar essa proteção e demonstrar essa força de uma forma que ele deve ser essa rocha, né? Então não estou dizendo que você não vá chorar na frente da sua esposa, da sua mulher, mas se você puder evitar, porque infelizmente tanto a mulher quanto o homem ainda estão vivendo naquela época. Então você vai ver várias mulheres perdendo atração pelos homens sem saber por quê. Eu não entendo por que ele é perfeito, ele é bonito, e eu não entendo por que esse homem ele não me interessa mais. Eu vou dar aqui um exemplo. Algumas coisas alguns pequenos detalhes que nós não damos conta. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma reclamação da minha ex-esposa. Ela é uma pessoa que eu considero família para mim ainda. Nós tivemos um divórcio amigável, nós somos como se fossem irmãos até hoje, e ela é uma pessoa sensacional, eu não tenho uma queixa dela nesses 20 e tantos anos que nós vivemos juntos. Mas nós chegamos a conclusões, por exemplo, que pequenas coisas fazem com que o homem perca um pouco a masculinidade. Eu vou dar um exemplo. Eu odeio dirigir. Odeio dirigir. Odeio. Odeio. E ela adorava dirigir. Então eu sempre deixava que ela dirigisse, né? Agora, isso inconscientemente, na mente dela, me fazia menos masculino. E depois de 20 anos ela concordou, ela falou, algumas pequenas coisas foram fazendo com que eu fosse menos, não digo menos masculino, mas algumas coisas elas depreciam a masculinidade do homem. Alguns pequenos detalhes, algumas coisas que nós não nos damos conta. E eu vou, em vídeos futuros, dividir isso com vocês, né? Então, pessoal, dentro desse espírito de sempre tentar melhorar, de sempre tentar investir em si mesmo, de sempre tentar ser melhor, de ser o melhor possível naquilo que você faz, eu tenho uma novidade para você. Sim, eu tenho uma novidade. O nosso curso de Monarquia e Geopolítica agora cresceu. Agora virou a Universidade Imperial, Uninp. Nós estamos oferecendo vários cursos para você. Você não tem nenhum desses cursos disponíveis na língua portuguesa. A nossa entidade certificadora é uma certificação internacional e a nossa organização é reconhecida e acreditada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, desde 2016. Então, nós estamos fazendo uma promoção de festas, né, de final de ano, que só vai até o final desse ano, que você, ao entrar no curso, você vai ter acesso à Ordem de Miguel Arcanjo, sem nenhum custo a mais.
Você vai comprar o curso, né? O curso livre, né? Primeiro e segundo ano, que já estão disponíveis. Você pode parcelar um valor simbólico, você parcela em até 12 vezes o valor do curso, e você vai ter acesso à Ordem de Miguel Arcanjo. É uma ordem de cavalaria reconhecida como associação de cavalaria pela Igreja Católica, reconhecida pela Igreja Copta, reconhecida por 2 chefes de Estado, o presidente do Líbano e o presidente da Albânia. Foi recebida aí pelo então ministro da Tecnologia, hoje senador, Marcos Pontes, o astronauta, vários presidentes, vários líderes religiosos e políticos no mundo inteiro. Então é uma ordem reconhecida. Então, essa promoção só vai até o final de 2022, então você tem que aproveitar agora. E nós estamos oferecendo um outro produto, que é o curso básico. O curso básico, ele tem apenas algumas aulas. Se você não quiser se comprometer a fazer o curso livre, né, que são mais ou menos, um ano, né, são mais ou menos 50 horas, você pode fazer 1 hora por semana, né, ao seu tempo, você estuda ao seu tempo, você não precisa se prender a nenhum tipo de horário, você estuda nas suas horas vagas, nas suas horas livres, né, e no final do ano você faz um pequeno teste e você recebe uma certificação internacional. Isso mesmo, é uma certificação internacional. Cada ano você recebe um diploma e você tem acesso, até o final de 2022, você ainda vai ter acesso à Ordem de Miguel Arcanjo. Se você fizer o curso básico, você vai fazer o curso básico. Você não precisa fazer o curso básico para matricular-se no primeiro ano. Você pode matricular-se diretamente no primeiro ano sem fazer o curso básico. Mas se você quiser experimentar e fazer o curso básico antes, não tem problema. Você vai receber uma certificação por esse curso básico e você vai receber 20% de desconto para o primeiro ano do curso livre. Muito bem. Então esse curso livre é um curso que terá 3 anos, você recebe uma certificação por cada ano concluído e depois você vai poder fazer uma monografia. Então, nós temos agora a Unimp, a Universidade Imperial, trazendo esses cursos para você. Você estuda ao seu tempo, nós já temos 2 turmas que se formaram, a turma do primeiro ano e a turma do segundo ano, pessoas que estão satisfeitíssimas com o curso. Então agora é a sua chance de se matricular, é a sua chance de fazer o curso e de investir em você mesmo. Esse é o caminho, essa é a maneira com que você vai ser bem-sucedido ou bem-sucedida, investindo em você mesmo. E eu conto com você nas aulas, quero ver você lá no curso. Um forte abraço e até o nosso próximo Papo Real.